Hoje eu vou falar um pouco sobre crise. O momento atual, nós estamos vivendo uma grande crise. Mas as Escrituras Sagradas, há muito já nos falam das crises vividas pela humanidade. Algumas regiões, alguns povos vivem crises maiores, outras menores, mas a crise sempre existiu. Talvez a crise que nós estamos vivendo hoje, ela seja considerada uma grande crise porque atingiu vários países ao mesmo tempo. Se nós pensarmos que a crise ela está presente na história da humanidade, e se nós fizermos uma pesquisa sobre isso, nós veremos que muitos países vivem crises ininterrupta, praticamente. E nós não sentimos isso porque quando não nos atinge, parece que ela não existe. Mas ela está lá, naquele lugar, atingindo milhares ou milhões de pessoas. Mas como não é conosco, talvez nós pensemos, e daí? Nós precisamos entender que as crises que existem, que já existiram, que continuarão a existir, vão atingir muitas pessoas. Alguns vão sentir mais o impacto do que outros. E aqueles que estão com a sua fé depositada no Senhor, mesmo vivendo as crises, elas passarão por isso de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus nos diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias dele não têm fim. Está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. O Senhor, ele é muito misericordioso. Que nós entendamos que pelas nossas próprias forças, há muitas coisas que nós não podemos vencer. Que Deus, ele precisa ser o nosso refúgio. Que a nossa fé seja depositada na soberania de Deus. Quando nos entregarmos completamente ao Senhor, independente da crise, da tempestade, da intensidade com que os problemas surjam nas nossas vidas, nós passaremos por tudo confiantes de que o Senhor, ele não perdeu o controle de nada, de que ele não nos abandonou. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Estamos começando o mês de junho, o mês em que muitas cidades, muitos estados, muitos países estão reabrindo para a economia crescer, para que as pessoas possam voltar aos seus ambientes de trabalho, aos seus ambientes sociais. Tenhamos fé que seja este um mês de recomeço, um mês em que o agir de Deus se mostrará muito mais do que vocês têm percebido nos últimos tempos. Mas não porque Ele não esteja agindo, porque eu desejo que este seja um mês em que você mostre muito mais a sua fé e a sua confiança no Senhor. Porque só assim você verá que Ele sempre esteve agindo, que Ele sempre esteve do nosso lado. Que não tenhamos medo, que não tenhamos pânico em achar que as coisas estão ruins ou que vão piorar. Porque Deus, Ele dá os seus momentos de alegria e de renovo neste mês que inicia.
e que essa crise vai passar, nós já sabemos. Mas não podemos esquecer, é que ela não vai passar por causa do meu desejo ou do seu desejo. Ela vai passar porque é Deus que está à frente de tudo. Que nós tenhamos o entendimento de que aquilo que imaginamos que estava bom nas nossas vidas, talvez não estivesse tão bom assim. Muitas vezes nós declaramos que nós somos merecedores de bênçãos, disso ou daquilo, que nós somos bons, que nós praticamos boas obras, mas nada disso é levado em consideração, até porque nós somos pecadores. Quem diz que é merecedor, quem diz que tudo estava maravilhoso, precisa fazer uma reflexão. Realmente estava maravilhoso antes dessa crise? Realmente Deus estava sendo o centro das nossas vidas? Ele estava sendo colocado em primeiro lugar? Façamos essa reflexão, porque o que nós vemos constantemente nos noticiários são situações envolvendo corrupções, envolvendo pessoas praticando o mal, praticando coisas que desagradam ao próprio homem. Imaginem se não vai desagradar a Deus. Então isso significa que essa crise ela só veio revelar muitas sujeiras escondidas, muitas corrupções que já estavam sendo desenvolvidas ou que estavam sendo tramadas com a intenção de prejudicar pessoas ou de atender a interesses de grupos particulares. O único que tem interesse no bem comum de todos, verdadeiramente, é o Senhor. E a nossa primazia tem que ser para Ele, que Ele seja sempre o centro das nossas vidas, que Ele seja sempre colocado em primeiro lugar. Porque se assim o fizermos, como diz nas Escrituras, em Mateus 6,33, Ele nos acrescentará muitas outras coisas. O Senhor é Deus, Ele é fiel. Hoje, Ele foi fiel no passado e Ele sempre será fiel.